tudo passa pela falta da educação em sexualidade, não é? Então, por exemplo, quando a gente falou lá sobre a sexualidade feminina, né, por que é tão natural que venha falar sobre sexualidade masculina depois? Até porque se a gente pensar em casais héteros, por exemplo, em que um homem está se relacionando com uma mulher, se ele não compreender sobre a própria sexualidade, ele também não vai ser a potência que ele poderia ser, né? A Pá faz sua própria canção. Oi, gente! Tá começando mais um Pato da Leste, eu sou a Kelly. Estamos vendo uma figura aqui repetida aqui no Pato da Leste, é isso mesmo, Figurinha repetida. Isso mesmo, gosto, tá? Inclusive, hoje o conteúdo vai ser um conteúdo bem legal, bem diferente do que vocês estão acostumados aqui também, né, Cláudia? Mas deixa eu agradecer a Una Produções, que tá produzindo esse episódio e muitos outros que estão aqui no canal. Tá subindo o QR Code aqui, acompanha a Una lá na rede social, vai conhecer um pouquinho mais do trabalho. Tem o site lá da Una também, pra você ver tudo que a gente consegue tá te entregando, né? Ah, tô assistindo pelo meu celular. Então digita aí @Una Produções, Una com 2 N's, tá bom? Hoje a gente tá aqui com a Cláudia. A Cláudia que é sexóloga, SEO da Sussurra também, que é o sexy shop aqui da nossa cidade. Eu acho que é um dos sexy shops mais antigos daqui de Joinville, né? Não, tem outros. Mas é um dos mais é o melhor. É o mais conhecido, É o melhor, né? É o melhor, é o mais elegante. Sem sombra de dúvidas, tem né? muita coisa lá. E assim, muito conteúdo legal também que é postado lá no Instagram da Sussurra, né? Muito autoconhecimento. Tem as palestras, e né? libertação também, né? Eu sempre digo assim, que vender produto é o que a gente menos faz. Né? A gente vende conhecimento, a gente vende momentos especiais, a gente vende saúde sexual, né? A Sussurra, ela veio desde o início, já tem quase 15 anos, ela veio com esse propósito, né? Por isso que eu digo que ela é diferenciada. É um tempo de casa já, né? E é o tempo também que você tem como sexóloga, né, Cláudia? Um pouco menos. Como educadora em sexualidade positiva desde sempre, né? Porque quando eu abri a Sussurra, pouco tempo depois já comecei a fazer palestras e trazer mulheres para um bate-papo, enfim. Mas aí foi exatamente esses momentos que eu falei, cara, eu tenho que entender mais, eu tenho que estudar mais sobre isso. E aí foi quando eu comecei a minha formação em sexualidade humana, né? Sexologia clínica, enfim. Incrível, tem vários cursos também disponíveis ali no teu Instagram, né? Tem Inclusive o Insta da Cláudia também vai estar aqui na tela em algum lugar para você seguir lá, e da Sussurra também, tá? Isso. E hoje a gente vai estar falando sobre a sexualidade masculina, né? Primeiro episódio a gente falou sobre a sexualidade positiva, feminina, né? Muitas... Inclusive, eu vou pedir para os meninos também deixar o link aqui na descrição. Se você não acompanhou esse primeiro episódio, clica aqui no link, vai lá direto para você entender sobre o que a gente tá falando. Hoje a gente vai estar falando, então, sobre a sexualidade do homem. Por que é importante a gente falar sobre isso, né, Cláudia? Para desconstruir alguns padrões, de certa forma, e quebrar alguns tabus também sobre esse tipo de conhecimento que a gente acha que tem, mas na verdade não tem, né? E a primeira pergunta que eu te faria é por que ainda existe tanto tabu para os homens falar sobre a própria sexualidade deles? Então, se for falar da sexualidade mentirosa deles, não existe tabu, né? Porque nas rodinhas de bar, um monte de historinha e tal. Então, até hoje, às vezes conversando com algumas mulheres que estão, assim, solteiras, que eu brinco que elas estão na pista, elas falam, nossa, Cláudia, eles prometem tanta coisa. Eu digo, pra falar desta sexualidade, eles têm facilidade. Mas quando a gente traz pra esse voltar pra si mesmo, pra compreender melhor sobre o próprio corpo, né? Eu vejo que de novo, né, parece meio clichê isso, mas tudo passa pela falta da educação em sexualidade, não é? Então, por exemplo, quando a gente falou lá sobre a sexualidade feminina, né, por que é tão natural que venha falar sobre sexualidade masculina depois? Até porque se a gente pensar em casais héteros, por exemplo, em que um homem está se relacionando com uma mulher, se ele não compreender sobre a própria sexualidade, ele também não vai ser a potência que ele poderia ser, né? Para ele próprio, dentro desse relacionamento. Então, eu vejo que ainda os homens falam muito pouco sobre isso, porque existem poucos espaços para que eles se abram para esse diálogo, não é? A Sussurra, eu idealizei dessa forma, eu já fiz muita palestra para os homens também dentro da Sussurra, assim como eu já fiz em hospital, em empresas, enfim, mas ainda é dado muito pouca oportunidade para que o homem
tenha um espaço que seja ali acolhedor para que ele possa conversar dialogar sobre a sexualidade dele, não é? E, sei lá, se a gente for trazer um pouco para a área médica, os médicos que estão em contato ali diariamente com os homens, eles também não querem abordar a sexualidade, porque eles sabem que vai demorar tempo demais na consulta, não é? Então, o homem fica também sem ter por onde ir. Hoje, socialmente, é mais fácil a gente conseguir falar com as mulheres do que com os homens. Então, hoje até eu vejo que já existem locais, né? Já existem possibilidades, já existem profissionais, por exemplo, eu enquanto sexóloga, eu faço atendimento clínico com um homem, não é? Mas ele precisa daí romper uma outra questão, que é esse tabu de, puxa vida, como é que eu vou conversar, né? Como é que eu vou falar? Então eu vejo isso muito claro, assim, no consultório, sabe? Às vezes, na minha experiência com a sussurra também, que às vezes eu vejo alguns homens entrando na boutique, tímidos, assim, né? Então, eu queria conhecer e tal, e daqui a pouco eles se sentem super à vontade. E no consultório é a mesma coisa, né? Eles procuram, principalmente, a gente vai abordar isso em algum momento sobre as disfunções, mas principalmente eles demoram muito a procurar ajuda, porque tem todo esse tabu. É como se socialmente falasse assim, cara, tu só tem que ser o fodão e você não tem problema, e é assim que tem que ser. Qualquer coisa fora do fodão, tu tá com um problema, não é? E foi colocado assim socialmente, então a gente tá aqui para desconstruir isso. É tudo visto como muito vergonhoso, né? Porque o homem, eu acho que até ele admitir que ele não sabe sobre a sexualidade dele, é também vergonhoso, porque a sexualidade do homem, ele começa muito cedo. O que é a sexualidade, gente, que eu cito aqui? É ver uma revista pornô lá com 10, 11 anos, é ver um vídeo pornô, se tocar, ver um amigo, falar abertamente sobre isso. Então, eles olham a sexualidade muito como esses hábitos que vão sendo inseridos, né, na rotina deles. Mas o falar sobre sexualidade, realmente, o buraco é muito mais embaixo, né? E até o explorar, né? O explorar a própria sexualidade, porque isso tanto para homens quanto para mulheres, a gente tem, na nossa sociedade, é tudo muito genitalizado. Exato. Então parece que sexo a gente tá sempre falando sobre um pênis, sobre uma vulva, sobre uma vagina, sobre peito, sobre a região anal. Então parece que é isso, o checklist é só esse, não é? Mas a gente tem, né, por exemplo, tem filmes que mostram isso, em que um toque na orelha pode te provocar prazer, não é? Então, o nosso corpo todo, ele é muito sensível para o prazer sexual. Então, é muito limitado quando a gente pensa só em genitália, por isso que tem esse aprendizado sobre, né? Se tirar o pênis ali, onde mais? Exato. Onde mais eu posso tocar? Onde mais pode ser uma zona erógena que pode te dar prazer? E se libertar um pouquinho também pra procurar um pouquinho mais de conhecimento, né? Sem dúvida. Não só pensar com a cabeça de baixo também, né? Eles pensam ali só com nessa função e acabam esquecendo de todas as outras formas que podem buscar esse prazer, no né? episódio anterior, até eu trouxe esse conceito, né, do sexo procriativo e o sexo recreativo, né? Então, quando eu penso em sexo, eu penso sexo que eu posso fazer eu comigo mesma. Então, para o homem também é desta forma, não é? Então, se a gente for pensar numa parte procriativa, que é o que os animais também fazem, não precisa de aprendizado. Agora, se eu quero evoluir, se eu quero ser esse ser pensante que consegue promover saúde, prazer sexual no meu corpo, por que não estudar mais sobre o meu próprio corpo para expandir prazer que eu mesma vou sentir? Exato. Né? Então, que o homem próprio vai sentir. Então, eu digo que às vezes é aquele minuto de uma tomada de decisão. Sim, é aquela viradinha de chave que precisa, né? Isso. E como que a educação machista impacta nessa sexualidade dos homens? Você vê dos pacientes que você recebe, dos clientes que você recebe lá na sussurra, assim, que é cheio de amarras, na verdade, né? Sim. Hoje a gente tá vendo uma geração que tá vindo com alguns pensamentos um pouco mais libertos, assim, né? Não tão em caixa, assim. Mas quando a gente pensa numa educação machista, vem muito dessa estrutura social, né? Porque esse machismo não é algo que alguém nasce machista. Sim. Alguém se torna machista porque a sociedade vai impondo esses trejeitos, essa forma de conduta, a linguagem, enfim. Não é? E isso é muito ruim porque traz esse homem que manifesta pouca emoção, traz esse homem que não se mostra muito vulnerável numa questão de uma falha, por exemplo, traz esse homem que
que dialoga muito menos sobre sexualidade. Ele tá transando, mas ele não conversa sobre, não é? Então, ele faz o ato, mas ele não fala sobre prazer. Ele traz uma energia naquele sexo, porque se entende que é dessa forma que o macho se comporta, mas ele não permite abrir para uma parte mais sensorial e sensitiva dentro do relacionamento. E, né, as famosas frases, homem não chora, não é? Isso daí é coisa de gay, isso daí é coisa de menina, não é? Então sempre traz a vulnerabilidade como uma fraqueza, né? Então é nesse olhar para si mesmo. Então eu, por exemplo, no consultório, para muitos homens, às vezes eles começam a relatar algumas questões, às vezes algumas falhas e tal, eu digo, mas faz parte da tua humanidade. Não é porque você não é uma máquina que você aperta um botão e o negócio funciona, né? Ser humano é ser isso. E aí fica, sabe aquele meme processando, né? Porque para ele isso era uma coisa inconcebível. E aí eu digo, não, mas isso é algo natural, vamos tentar entender o que aconteceu. E é tão engraçado, assim, dando algumas fofocas agora de consultório, assim. Por exemplo, Cláudia, a gente bebeu horrores, tal, fui pra cama, não funcionou. Tá, querido, mas você quer beber horrores, mal conseguir pronunciar o nome correto e você quer que teu corpo responda sexualmente, não é? Ou então, nossa, Cláudia, mas assim, ó, é a primeira vez que aconteceu a falha, eu tava com uma menina, mas ela tava com um bafo horrível, não sei o quê. E aí ele quer, sabe, Sempre... tipo, tá, você quer que mesmo com um bafo horrível, teu corpo responda sexualmente. Então são coisas tão lógicas quando a gente abre para um diálogo aberto e franco, sem julgamento, sem nada, que o homem diz, cara, tá, é verdade, né? Porque como é que eu vou conseguir manter o meu tesão naquilo dali se é uma coisa que não está me dando prazer? Como é que eu quero ter um corpo funcional com alguma coisa que a minha mente está dizendo que aquilo dali não tá boa? Então entra num conflito, né, genital e mental que não vai fazer esse corpo funcionar. Sim. Então eles entendem, tá, mas então isso é normal assim mesmo? Tipo, gente, não tenho nenhum problema. E olha só, para quem nos escuta, é tão normal entender isso quando é falado dessa forma. Mas por que a pessoa que sofreu aquele momento não conseguiu ter esse diálogo ele com ele mesmo, né? Então, às vezes, a consulta, ela é para tirar esses tabus e esses preconceitos mesmo, de achar que em qualquer momento eu deveria estar, né, funcionar e por algum momento ali não funcionou e entender que, ok, tá tudo certo. Só que se a pessoa internalizar isso e ficar, ai meu Deus, e se falhar de novo, pronto, né? Aí tu já tem um gatilho ali que dispara ansiedade e a falha fica recorrente. Exatamente. E o que é performance sexual tóxica? O que é essa performance sexual? Como é que a gente poderia identificar? Eu acho que uma forma de trazer uma imagem é bem o que a pornografia traz, né? Aquele ator que tem um membro X com diâmetro tal, que dura tantas horas naquela cena e que faz e acontece e que dá 1000 orgasmos para aquela mulher e aquela mulher faz daquele jeito e geme e ejacula e faz tudo aquilo, né? Então tem muito a ver com o que foi aprendido na pornografia. E aí sim eu vejo que os filmes, eles continuam trazendo esse conceito do masculino de uma forma muito errônea. A gente sabe que existem hoje filmes que têm aí roteiristas mulheres, que têm um outro contexto tal, mas o homem ainda hoje não é esse filme com a roteirista mulher, que tem muito mais sensualidade e erotismo que ele vai procurar. Não é? Por exemplo, na minha experiência com o meu parceiro, quando eu comecei a fazer um estudo sobre filmes, né, essas categorias todas de filmes, quando eu comecei a acessar uns filmes mais sensuais e eróticos, e daí eu cheguei, amor, vamos assistir um filme pornô essa noite? Opa! Já achou que ia estar pronto pra toda... Mas é claro que a gente vai, porque imagina que coisa deliciosa, né? Aí eu coloco um filme daqueles que eu estava descobrindo, e aí ele me pergunta, tá, mas quando é que começa? Isso é masculinidade tóxica, é aquele filme que só tá mostrando a só penetração, que é só a penetração, é só aquela... E aí tu diz assim, calma, curte. Olha que bacana o contexto, não é? Mas para o homem isso é um aprendizado, né? E eu vejo que não é um aprendizado fácil, porque o homem, ele se moldou, e nós mulheres também temos o nosso aprendizado, né? Mas o homem, ele se moldou ao sexo naquele roteiro
dentro daquela construção que aquele filme sempre trouxe, né? Como você falou, às vezes o menino com 12, 13 anos, e hoje eles acessam muito mais fácil. Exato. Hoje eles não têm mais revista, né? Não. Eu tenho umas Playboys lá em casa. A gente já presenteou meu filho com algumas Playboy pra dizer, olha, antigamente era assim, tá? Tipo, hoje em dia tá muito mais negativo até essa masculinidade tóxica, porque antes ainda tinha só um corpo e tinha um pensamento muito natural, né? Ali o instinto, os pensamentos e tal. Hoje não, hoje você vê tudo escancarado na tua frente, não é? Então, é um aprendizado pro homem sair desse piloto automático do que a pornografia tá te entregando, pra dizer assim, tá, até porque é mais ou menos assim, ó. Cláudia, aonde que eu aprendo então? Que é uma pergunta que eu recebo muito no consultório. Mas aonde que eu posso ver? Porque o que eu aprendi para eu assistir é o que você está me dizendo que eu não deveria mais consumir. Então, Sim. onde que eu posso aprender algo diferente? E aí a gente vai ver que realmente existem poucos direcionamentos para os homens aprenderem sobre Sim. a própria sexualidade num contexto saudável. Assim como também a gente não tinha para as mulheres, mas hoje para as mulheres é mais fácil até do que para um homem encontrar. Então, às vezes, você precisa já ter essas ferramentas. Então, às vezes, eu falo pra eles, olha, se você parar de assistir ao filme pornô e começar a ver, ter ao menos um áudio erótico, só ao invés de ver uma imagem pronta, talvez já favoreça. Não é? Mas falta ainda muitos recursos educativos para o homem sair desse piloto automático, dessa questão social que ele sempre foi colocado, para ter um aprendizado sobre a própria sexualidade. E aí, uma vez que tem acesso, tem que ter paciência para esse aprendizado, porque o automático vai sempre no soca-soca. Dizer, amor, calma, deixa eu fazer uma massagem aqui. Não precisa ter uma ereção. Deixa eu tocar o teu pênis flácido. E esse aprendizado é nosso também. Sim. Porque às vezes a mulher, diante de um pênis flácido, ela também não sabe o que ela faz. Digo, ixi, gente, dá pra fazer tanta coisa. Como assim não sabe? Não, se não tiver duro, faz o quê, Cláudia? Meu Deus, dá pra fazer tanta coisa. Então, é muito aprendizado que a gente precisa ter sobre sexualidade, né? E se permitir ser tocada. Agora eu lembrei do nosso clitóris, né? Porque o nosso clitóris, ele entra em ereção assim como um pênis. Só que o pênis é muito mais visível do que um clitóris. Mas a mulher também precisa ser tocada antes de ter uma ereção. Né? E o homem também tem que se permitir ser tocado antes de uma ereção. E tem homens que não, que eles acham que já tem que subir a escada do motel apertando pra chegar lá em cima durão, entendeu? Porque se não chegar duro, tipo... E fracassa, já né? quebrou o clima, não é? E não é nada disso, a gente precisa desconstruir o falo, né? Esse falocentrismo. É verdade, né? E se permitir explorar, né? Já aproveitando que a gente falou sobre isso, sobre a questão de nós mulheres também saber o que fazer em algumas situações, é como que tanto nós, mulheres, quanto os próprios homens podem lidar com a ejaculação precoce. Ou qualquer disfunção erétil que eles tenham durante o ato, né? Durante aquele processo, assim. Porque eu acho que eles carregam muita culpa, muita vergonha se isso acontece. E também as mulheres, elas muitas vezes não sabem como lidar com isso. Se elas acham que tem alguma coisa errada com elas, ou alguma coisa errada com o cara. Ah, ele não sentiu tesão. A mulher, ela se, tipo... Ela se diminui o tempo todo, Não é, exato. né? Tipo, eu acho que eu não fui atraente o suficiente, enfim, né? O que eu fiz de errado? Isso, o que eu fiz de errado, né? Ela sempre traz. Hoje em dia, talvez esteja menos, porque as mulheres estão... Esse movimento, né? Elas já estão se conhecendo, elas sabem também um pouco mais da potência delas e tudo bem, né? E pros homens, eu sempre falo pros que eu tenho contato, assim, eu digo assim, olha, vocês só não me falam aquelas frases clássicas, tipo, você é gostosa demais, né? Ou então, isso nunca aconteceu, né? Bom, mas vamos lá, quando a gente pensa na disfunção, primeiro que a gente já sabe por pesquisas que 85% de todas as disfunções sexuais, sejam masculinas ou femininas, elas são muito mais psicogênicas do que fisiológicas, né? Então é muito mais aqui do que o corpo que tá com algum problema. Se a gente for tirar esse peso social de uma ejaculação rápida, ou até mesmo de uma disfunção erétil, né, que vem muito próximo essas disfunções, a gente vai entender que, ok, aconteceu, e deixa eu relaxar,
deixa eu continuar uma interação aqui com várias outras coisas que é possível fazer, e daqui a pouco esse corpo reage novamente, porque normalmente essas disfunções, quando ela tem essa característica psicogênica, ela vem como um reflexo de alguma ansiedade, que essa ansiedade pode ser por desempenho, não é? Ou essa ansiedade pode ser, sei lá, por algum pensamento ali que surgiu na mente naquele momento e aconteceu, né, da perda da ereção ou da ejaculação rápida. A ejaculação rápida em jovens, hoje, ela tá vendo muito associada a excesso de pornografia e muito da própria masturbação. Porque o homem, na individualidade dele, ele chega muito rápido a um orgasmo e a uma ejaculação, quando ele tá sozinho no processo. Então, como a gente percebe jovens que hoje eles começam a atividade sexual com mais idade do que anos atrás, mas eles começam essa interação a 2, né, ou a mais, enfim, mais tarde, só que eles já estão num processo de masturbação no próprio corpo. Então, na masturbação, é mais ou menos assim, quando eu converso com os homens, eles me falam, Cláudia, mas, que eu pergunto, né, às vezes pra ele, me fala um pouco como que é o teu processo da tua masturbação. Normalmente, o ejaculador rápido, ele fala, Cláudia, eu me toco pra gozar. E isso demora muito pouco tempo. Porque é mais ou menos assim, tá, mas eu sozinho, por que precisa demorar tanto tempo se eu tô sozinho? Né? Se eu posso gozar com 10 minutos, 2 minutos, 5 minutos, por que eu vou demorar meia hora? Só que quando ele sai dessa individualidade pra vir pra uma parceria, ele pode encontrar dificuldade, porque ele condicionou o corpo dele a um tempo que é muito rápido, que até então era satisfatório pra ele, e há imagens que ele projeta no cérebro enquanto ele tá se tocando. Nem sempre essa imagem da pornografia é o que se apresenta na parceria. E isso dá um bug na mente também, porque o cérebro já não recebe a quantidade de estímulo que ele tem aqui Já arquivado, né? Já arquivado. E aí, né, eu brinco muito que eu digo assim, aí o pau olha pra ele e diz assim, bonito, é pra isso? Tipo, não, mas eu tô acostumado com aquilo. Agora tu quer que eu funcione por isso daqui? Tu criou uma expectativa, né? Mais ou menos, sei lá, o Fusca é ótimo, a Ferrari é ótima, mas assim, tipo, tá, agora que eu andei de Ferrari a minha vida inteira, eu tenho que andar num Fusquinha, não é? Então, o importante é que esse homem vá aprendendo a ter um controle na própria individualidade também. Não é? E aí, como você trouxe na pergunta, né, quando tá nessa conjugalidade, gente, é só um pênis que não tá em ereção mais. Mas é aquilo que outras tantas mil formas eu tenho de ter e de dar prazer, tirando um pênis em ereção, uma vagina lubrificada. Então, aí é que está o aprendizado. Porque às vezes eu atendo casais que a mulher fala assim, Cláudia, o sexo continua sendo ruim, porque ele é muito rápido. Né? Tu falou da ejaculação rápida. É muito rápido. Eu digo, tá, ok, mas e se ele chegou muito rápido? E aí? O que faz depois, não, e aí? Né? E aí o quê? Não, a gente para. Porque ele não se sente mais confortável em agora estar com um pênis flácido, que a gente sabe que entra num processo de descanso ali e demora um tempo mais para essa retomada dessa ereção, né? E a mulher também fica meio que sem saber o que fazer. E aí eu digo, ok, então agora a gente vai aprender sobre sexualidade positiva. Porque tirando um pênis ereto, o que a gente pode fazer? Só que esse trabalho, ele começa com esse homem que vai se permitir continuar sendo beijado, sendo acariciado, que vai tirar esse pensamento da performance de lado, né? E vai se permitir só deixar o corpo voltar a sentir, né? Por isso que relações um pouco mais duradouras elas podem ser tão satisfatórias. Né? A gente falou no primeiro episódio sobre como o desejo muda, não é? Mas a gente constrói uma intimidade tão bacana de que, gato, vem cá, continua falando umas besteirinhas aqui no meu ouvido, continua me tocando, porque você chegou, eu não cheguei. Mas eu posso também conduzir como que eu faço para eu chegar ao meu prazer. Né? Eu posso ter ali alguns brinquedos que possam favorecer essa descoberta toda. Só que aí entra a masculinidade não tóxica. Exato. Não é que vai permitir ter o toque corporal, que já não é mais um toque só genitalizado, que vai permitir ter ali acessórios para prazer, que podem satisfazer a ambos. Não, e também tem uma questão dos homens se sentirem menos homens quando isso acontece, né? Sim, e que é uma besteira, né? E que é uma besteira absurda. Total. Gente, pra mim, homem menos homem é aquele que não aceita isso.
sabe? Que não aceita que ele é humano, que não aceita a falha, que não aceita o estudo, que não aceita o aprendizado, entendeu? Essa pessoa diz... E eu encontro alguns homens assim, Eu né? acredito. Eu encontro alguns homens assim que eles falam, ai, mas pra que precisa disso? Aham. Não é? Eu vou tentar contar bem rapidinho, porque eu sei que quem tá em casa adora ficar escutando umas Umas coisinhas, fofoquinha. uma fofoquinha, umas coisinhas diferentes. Mas eu lembro uma vez que eu tava na Sussurra, que eu fui pra um atendimento, e quando eu tava saindo do consultório, eu vi um casal. E aí eu falei, deixa que eu finalize esse atendimento, que eu gosto muito dessa experiência também, né, no tete a tete ali. E aí eu olhei, o cara tava levando gel pra sexo anal, plug anal, não sei o que e tal. E aí eu olhei e falei assim, ai, que bacana, né, que vocês estão levando e tal. E um massageador, que é o vibrador, né? Eu trato sempre como massageador. Ah, não, isso aí não, porque falaram que é perigoso pra perder lá dentro e tal. Eu falei, não, realmente, se for anal tem que ter alguns cuidados e tal. Mas aí a mulher olhou pra mim e ela disse assim, Cláudia, eu já falei pra ele, né? Porque até eu te sigo, eu já escutei que você falou que é tão bom e tal. Eu falei, claro que é. Aí eu olhei pra colaboradora e falei, pega aquele bulletzinho, que é um pequenininho, bem pequenininho. E aí ele disse, não, mas hoje vai ser só isso daqui mesmo, tal. E a minha mente pensava assim, cara, não é possível que esse homem quer comer o cu dessa mulher, não quer comprar um massageador pra facilitar o prazer dessa mulher e tal. E aí foi indo. E eu falando pro cara e todos os benefícios, questão de desejo, né, questão da dor, que muitas vezes essa mulher também desfoca de uma coisa pra ter mais prazer e tal. E ele lá, não, mas hoje vai ser só isso daqui. Daqui a pouco, aí bate Aí eu peguei aquele bulletzinho que é deste tamanho. Aí eu olhei pra ele e falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o teu problema com um negócio desse tamanho? Porque aí tu identifica essa masculinidade tóxica, não é? E essa mulher já tava ali, e eu falo pra ela, ela muito. super queria, e o cara levando um plug. E aí eu falava, não, mas na minha mente não entrava. Como é que ele quer levar um plug, mas não vai levar esse negócio aqui? E aí eu fiz a pergunta, ele falou... Tá, então vamos levar esse negócio aqui. Então ele não quis responder a pergunta. Não, ele não respondeu. Porque ele não tem resposta pra essa pergunta. Ele achou o quê? Que a mulher ia usar aquilo lá sozinha e não ia precisar mais dele, no caso. Esse era o medo. Provavelmente, porque esse é o medo de muitos homens, que traz essa masculinidade que é muito tóxica, entende? Tipo, eu não sou suficiente, não é? E quando vem essa... Eu tenho certeza que tu tem esses pensamentos também, tá? Mas quando vem essa pergunta, assim, né, que me vem à mente, eu fico pensando, né? Eu falo ou vocês falam? Alguém tem que contar em algum momento. Alguém tem que contar, né? Por isso que quem não assistiu o primeiro episódio, assista, porque um vai, né? Vai se unir perfeitamente. Eles vão se complementar nisso. Então, essa masculinidade tóxica, não é? Ela traz esse tipo de repressão que não precisaria ter. E num caso de disfunção, em que eu preciso tirar o foco dessa genitália, que durante um processo terapêutico, eu consigo manter esse casal namorando, eu consigo manter esse casal tendo intimidade. Porque se eu falar assim, olha, eu quero que vocês não tenham toque genital e nem penetração, o casal não sabe fazer nada. Sim. E aí eu preciso colocar esse casal para aprender a como construir uma sexualidade saudável, independente de um pênis ereto, uma vulva, uma vagina lubrificada, para eles conseguirem, daqui a pouco, estarem bem e conseguirem ter o aprendizado sobre sexualidade e ter um corpo funcional. Exatamente. Para a partir dali, ter mais anos e anos e anos juntos e se divertindo. E assim, também tem uma questão que os homens, eles têm muita vergonha de se tocar o corpo todo, não só a própria masturbação que a gente já falou, né? Sim. Eles têm vergonha de explorar outras regiões do corpo deles, né? Isso entra na questão da cultura machista até mesmo, talvez. Eu acho que para eles não é nem uma possibilidade, sabe? Até alguém falar, talvez não seja nem uma possibilidade. Eu recordo uma vez que eu fiz um curso de tantra, e aí a gente tem toques bem sutis, inclusive no rosto, assim. E aí passou o dedo na pálpebra, e eu fiz com meu parceiro esse curso também. E aí eu pensei assim, gente, olha só que interessante, né? A mulher, a gente passa sombra, a gente passa rímel, a gente passa blush, a gente tem muitos mais toques. A gente passa um hidratante, não é? Às vezes a gente não tem a consciência para trazer
prazer pro corpo. Mas a gente tem o toque. O homem não tem. Imagina um homem ser tocado de uma forma muito suave na pálpebra, no rosto, na cabeça, no pescoço. Então, eles não têm essa vivência. Então, às vezes, para eles, talvez não seja nem uma questão de masculinidade, mas é uma coisa que não entra em questão. Que a sociedade nunca fala pra ele explorar, entendeu? Às vezes o máximo é ali quando vai fazer uma depilação, mas continua genitalizado, entende? Mas não tem assim, olha, um hidratante pra você passar no seu corpo, um creme facial. Lógico que existem esses produtos, mas tem muitos homens que não acessam isso. Não. E é pouco comercialmente vendido, né? Sim. As propagandas, digamos assim, de algum cosmético. Sim, eles faturam muito mais para as mulheres. Com certeza. Não é do que para homens. Se tu colocar um hidratante próprio para homem, na Sussurra a gente tem sabonete íntimo masculino. Nunca é vendido. Raramente. Ai, não, esse aqui eu uso da minha mulher. Entendeu? Mas olha, esse daqui não tem cheiro de lang-lang, tem cheiro de menta. Não é? Ah, mas eu uso da minha mulher. E se usa ainda, que se usar ainda tá bom. Não, né? Às vezes não tem, sabe? Olha, existem sabonete íntimo pra você passar nas suas partes íntimas, né? Pra receber uma carícia, pra ser gostoso e tal. Sim. Mas às vezes ele nem sabe que existe. Dias atrás, não, já faz um tempo. Mas eu lembro que eu mostrei um perfume que é um aerosol pra passar na parte íntima do homem. Por isso que eu adoro essas experiências, quando eu posso estar lá na Sussurra e entrar em alguns atendimentos. Sim. Aí ele falou, gente, existe isso hoje? Porque na minha adolescência eu usava Rexona. Mas já é um homem diferenciado, sim, entendeu? Já é um homem que usava Rexona, já usava alguma coisa. Porque tem muitos que nem acham que precisa usar. Tem homem, né, se a gente pensar masculinidade tóxica, câncer de pênis. É um dos cânceres que mais matam homens, não é? E os pênis no Brasil, eles são amputados por falta de higiene. Que absurdo. Então, por que eu não tenho um toque? É engraçado que às vezes pode ter um toque que traz para essa masturbação, para o prazer, mas eu não tenho um toque que está me proporcionando saúde sexual. Está me proporcionando prazer sexual na parceria. Então, tem homens que eles não sabem fazer a higiene correta do pênis. Eu acho que eu nunca vi, na verdade, algum estudo ou alguma matéria falando sobre isso. Mas teve uma campanha anos atrás... que era um médico que falava lave o seu pinto. Procurem no Google. Bem claro. Joguem no Google, lave o seu pinto. Vocês vão ver que tem uma campanha que foi feita pelo governo né, do Brasil. Isso foi a nível federal, mas aqui em Santa Catarina não recordo. Mas foi muito passado Norte e Nordeste. Onde o índice de amputação de pênis é muito maior. Meu Deus, que absurdo, então, homens, vocês podem perder o pau de vocês por uma falta de higiene. Não, e uma coisa assim tão simples, né? Tipo... Exato. Meu Deus, pera, mas é aquilo, no posto de saúde deveria ser ensinado, assim como deveria ser ensinado pra nós. É que existe uma vergonha de falar sobre isso. Eu acho que até no primeiro tu falou sobre essa questão dos nomes, né? Sim. Que às vezes tu ouvir alguém falar, ou até mesmo você falar, né? Pênis, vagina, enfim. Tu fica constrangido de falar. Exato. Sabe? E, cara, é um nome normal, né? Como se um nome de um osso, fêmur, acho que foi até o fêmur que tu citou aquele dia. Como se porque fêmur fosse... é bonito e pênis é feio. Exato, né? Que ridículo. Sobre a reportagem, eu até tava tentando buscar aqui, mas eu vou buscar essa que tu falou e a gente vai... Se a gente localizar, a gente vai colocar aqui na descrição também pra você ver, tá? E até eu quero ver isso daí também. E já que a gente falou sobre o massageador antes, e até agora sobre os homens explorarem um pouquinho mais do corpo deles, tu trouxe algumas coisas aqui pra mostrar, né? Posso mostrar tudo? Por favor, vamos lá. Quero mostrar. Quero ver. Mostrar. Isso aqui eu vou deixar aqui que é tudo presentinho pra vocês, tá? Ai, olha que delícia! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Ó, tem ovos. Tem ovinhos. Vamos lá. Por que eu trouxe, né? Porque se a gente vai desconstruir alguns pensamentos, por exemplo, tem muitos homens, quando eles pensam em vibrador, eles sempre pensam num formato fálico, não é? Numa coisa grande. E aí eu trouxe justamente pra gente trabalhar com esses conceitos, porque olha só, sabe, são brinquedos que eles são pequenininhos, que eles têm um toque super gostosinho, ó. Deixa eu colocar aquele soft touch. Isso, né? Silicone cirúrgico. Aí tem alguns que são no formato de coração. Olha que graça.
Então, novamente, quando eu falo em desgenitalizar, não é só no nosso corpo, né? Desgenitalizar, inclusive, nos brinquedos, porque a gente não precisa ter um formato fálico, a gente não precisa que tudo seja de penetração, não é? E esses brinquedos, eles são brinquedos para o casal. Não é? A gente tem uma linha, por exemplo, de masturbadores masculinos, só que olha que interessante também. Se eu for no meu fornecedor, né, somente como uma empresária, se eu não estudasse tudo que eu já estudei sobre sexualidade, se eu for no meu fornecedor e perguntar, eu quero brinquedos para homens, eles vão me oferecer masturbadores, eles vão me oferecer alguma coisa para estímulo de próstata, estímulo anal, e é mais ou menos isso. É tipo o que comercialmente é vendido. Exatamente. Então, se for procurar brinquedos sexuais para homens, vai aparecer muito isso. As bonecas, enfim, tudo genitalizado. Não é? Quando a gente pensa, por exemplo, nesse brinquedo que tá na tua mão, que ele tem ali um formatinho de linguinha, ele é um massageador corporal, pro corpo inteiro. Então, isso é para desgenitalizar. Isso é para você ligar e para você começar aqui. Na pontinha da orelha, descer pelo pescoço, vai passando pelo corpo inteiro. Aí é claro que existem alguns outros que tem, por exemplo, como esse daqui, que é o de sucção, não é? Que ele é um estimulador clitoriano. Só que para o homem, ele também pode fazer estímulo de glande. Na glande peniana. Olha que legal. Ou você consegue colocar isso aqui para ficar pulsando no saco escrotal. Então, por isso que eu falo que são brinquedos para o casal, não é? De novo, o homem pode usar sozinho, é lógico que ele pode. Só que ele vai ter que entrar nessa desconstrução desse masculino. Exato. Porque ao invés de ficar nisso aqui, ele vai começar, deixa eu ver como eu sinto aqui, deixa eu ver se não dá pra tocar diferente. Deixa eu experimentar alguma coisa que vibra na terra do NEM, que é ali, né, depois do saco, ali chegando na região anal. Deixa eu colocar alguma coisa pra vibrar ali, ver se isso não me causa prazer. É isso que eu falo em a gente desconstruir e ampliar sensações de prazer. Sim. Porque quando eu amplio sensações de prazer, eu desgenitalizo, né? Agora eu entendi que para além do pênis, eu consigo ter prazer na orelha, eu consigo ter prazer atrás do joelho, eu consigo ter prazer na região da virilha. E aí eu começo a construir uma sexualidade muito mais positiva, em que eu consigo ampliar meu repertório com a minha parceria. Né? Então, os brinquedos servem também para isso. E existe também aquela questão, né, Cláudia? Principalmente de ser considerado um ato sexual, eu falando assim, parece que eu até perco a credibilidade, né? Mas falar do casal achar que fez ou que teve uma performance sexual, assim, 100%, só quando existe a penetração. E agora, principalmente na correria do dia a dia, principalmente quando tem filho, ou em situações, cara, a gente é empresário, a gente empreende. Total. Cara, quantos mil problemas a gente tem no dia? Às vezes a nossa cabeça tá a milhão. Cara, às vezes tu não precisa ter penetração no dia pra você sentir prazer. E esses brinquedos, eles entram, né, esses massageadores, entram pra aquele dia que, cara, tu sabe que a tua performance sexual não vai ser 100%, Sim. que tu tá só o pó da gaita realmente do que sobrou naquele dia. Mas você quer dar algum estímulo pro teu parceiro? Então, cara, esses massageadores vão conseguir te proporcionar isso. É ótimo. Você trouxe uma coisa bem, bem importante, porque quando a gente pensa, por exemplo, nas disfunções, que a gente já falou um pouquinho, não é? A disfunção, a gente precisa fazer o casal entender, ou fazer esse homem entender, que o prazer, ele tá além daquilo dali. Não é? O prazer, ele tá além só dessa parte da genital. E o fato dele entender de que sexo sempre é penetrativo, isso destrói, por isso que tem essa sensação, que tu já trouxe essa fala, de que o homem se sente menos homem. Porque é mais ou menos assim, Cláudia, e agora? Entendeu? Tipo, tem homem que entra em depressão, tem homem que tira a vida. Não é porque agora eu deixei de ser homem. Como assim? Agora aconteceu um acidente com 30 anos, eu não consigo mais ter uma ereção, né? Ou até mesmo por conta de outras situações de doença, não é? Precisou fazer um transplante, precisou... Várias questões. Esse membro, ele pode parar de funcionar por várias questões. Só que se a gente entender que sexo não é só penetração, e mesmo que esse homem possa nunca mais ter penetração,
ele pode ainda assim dar estímulo, ter e dar estímulo para a parceira. Isso é incrível. Eu tenho um casal que eu atendi, ele tinha 83 anos, ela tinha 69. Eles já estavam no segundo relacionamento, eles se reencontraram depois de muitos anos. E esse homem, ele fazia uso do Viagra. Até o dia que ele teve, porque ele já tinha feito uma cirurgia antes, ele precisava fazer uso do Viagra. E um dia ele teve um AVC. Pequeno, mas ele teve um AVC. E o médico disse pra ele, a partir de agora você não pode mais fazer uso do Viagra. Ou seja, esse homem ele não conseguia mais ter ereção. Já era um casal super pra frentex, porque esta mulher de 69 anos já era super conhecedora, já fazia uso dos brinquedos, eles já tinham isso. Mas ela uma vez marcou uma consulta para eu conversar com eles. Por quê? Porque esse homem não conseguia entender que ele conseguiria dar prazer a ela só fazendo uso do que ele próprio era, né? Com os dedos, com língua e com os brinquedos que eles tinham. Então, aí é que eu consigo entender o sofrimento que traz para uma pessoa quando ela não tem esse conhecimento. Né? Aí eles foram, eu conversei com eles, né? E ele falou, Cláudia, mas puxa vida, mas eu não consigo entender. Eu falei, como que você percebe ela quando você faz esses outros estímulos? Não, eu vejo. E ela falava, Cláudia, eu só preciso às vezes do toque, eu não preciso da penetração. E nós mulheres, a gente sabe, a penetração, ela é hipervalorizada. Não é? Porque a gente tem muito mais fácil, isso é pesquisa também, a gente tem muito mais fácil prazer com estímulo externo, ou seja, com a ponta do dedo, do que com um pênis nos penetrando. Então isso é uma baita de uma mentira social, de que o orgasmo feminino vem através do pênis. Então, se o homem quer ser potente, o pênis dele ter um estímulo ali de uma penetração é muito mais pro prazer dele, às vezes, do que pra mulher. Não é? Então, olha só, esse casal, eles foram para uma consulta para esse homem entender de que tá tudo certo, tá tudo bem, não precisa mais entrar nesse sofrimento. Só relaxa para continuar estimulando e tendo estímulo. E depois de um tempo, eu voltei a conversar com eles já estavam ótimos, porque ela estava tendo o prazer dela como ela sempre teve. E é incrível, né? Porque um casal nessa idade, por isso que eu digo que eu quero ser uma velhinha transante. Porque um casal nessa idade, eles tinham tempo demais. Eles saíam da consulta, eles transavam daqui 1 hora. Sim. Não é igual a gente que chega em casa exausta e às vezes nem quer ter uma relação, né? Então, eles aproveitavam muito esse tempo para estimular, para promover sensações no corpo inteiro, para usar os brinquedos em várias outras partes do corpo, né? E foi um casal que super se adaptou aos 83 anos. Ele se permitiu realmente... Porque a geração dele... Imagina, 83 anos. Entende? Exato. Então, Se assim... a gente falar de agora, sei lá, os meninos estão com 30 anos ali, e existem ainda alguns padrões a serem quebrados. Exatamente. Imagina com 83. Entende? Só que assim, sempre é possível, né? É a minha fala de sempre, né? Sexualidade, a gente aprende até o último suspiro. Então, a gente só precisa se permitir, né? E aí essa penetração, esse sexo tão penetrativo num relacionamento de 5, 10, 15, 20 anos, gente, se for só isso, ele é chato de qualquer forma, até com um pênis funcional é chato, né? A gente precisa ampliar mais esse repertório, a gente precisa falar mais sobre prazer e desejo. E essa fala sobre prazer e desejo só vem quando o homem, ele se permite... Será que eu sei tudo sobre prazer? Será que... O que é desejo? O que a minha parceria gosta? O que eu gostaria? Não é? Porque às vezes o casal precisa ter essas conversas difíceis. Essas conversas difíceis é que faz o casal crescer. Não é? Porque às vezes entram essas perguntas, como que está o nosso sexo hoje? Como é que está a nossa intimidade hoje? Né? Como que era lá atrás? Porque se a gente observar, todo início de relacionamento tem muito mais toque, tem muito mais carícia, tem muito mais beijo na boca, tem muito mais comunicação assertiva, tem muito mais, sabe, gentileza, total. Não é? Depois de 5, 10 anos com criança berrando por perto, a dinâmica do casal já mudou e às vezes esse sexo que antes até tinha mais afeto, hoje virou só a penetração. E aí deixa de ser interessante. Então é por isso que desejo vai por água abaixo, por isso que o sexo cai na rotina. Por quê? Porque o casal, ele mudou, mas eles não conversaram sobre sexo. Então o sexo, ao invés de mudar, de ampliar se perdeu o repertório, porque o que era muito bom se perdeu e ficou só
Não foi O- incluído nada a mais, né? Entendeu? Uhum. Fica ali só o soca-soca de gente, tipo. Só pra dar aquele check feito. Exatamente. E aí é péssimo. É péssimo mesmo, é É péssimo. péssimo. E daí é aí que acontece até, nem tá nas perguntas nem nada, mas é o que acontece muito no caso das separações, de buscar outra pessoa, das traições, enfim, porque daí em vez de você ter uma comunicação com o parceiro que tá ali com você, né, vivendo no dia a dia, não, você acha mais Uhum. fácil, não vou falar sobre sexo, não vou falar sobre sexualidade, não vou falar sobre isso que tá me incomodando. Vou variar fora. Vou ir fora porque é mais fácil. Uhum. Né? Eu lido depois com isso Exato. tudo, né? É que é mais fácil, né? Porque não tem que vai. conciliar nada. Vai, faz e pronto, né? Exato. Lógico que nenhum relacionamento ruim é uma justificativa para uma traição. Exato. Só que já que a gente tá falando de masculinidade, a traição masculina sempre foi muito passado pano, Sim. né? Tipo, desde sempre, né? Desde que eu sou menina, eu já observava isso como algo dentro da própria família, assim. Uhum. Né, de que o tio que tinha mais paga porque tem menos. Hoje em dia, enquanto sexóloga, né, as histórias e o que eu acolho dentro do consultório, também eu escuto muito isso. Então, é muito naturalizado isso. Isso também vem muito dessa masculinidade, né, em que eu posso. E às vezes essa masculinidade conflita, né, nesse mundo que a gente vive hoje, exatamente nisso. Às vezes os relacionamentos têm problemas, por quê? Porque existe aquele homem que acha que ele pode tudo, então é uma questão de poder dentro do relacionamento. Enquanto ele pode, a parceira não pode. Enquanto ele pode pensar numa traição, a parceira não pode ter um brinquedo pequenininho, minúsculo. Então, isso começa a travar muito essa relação do casal, porque daí eles não estão caminhando para um aprendizado em que ambos estão se satisfazendo, não é? Então, começa a ter essas rupturas, começa a ter essa... distanciamento, né? Esses distanciamentos, esses desvios de conduta, assim. E, na verdade, não precisa nada disso se a gente tem uma sexualidade que a gente vai partir para esse lugar em que ela é positiva, em que deixa eu escutar o que o outro tá me pedindo. Olha, isso daqui me faz falta, né? Puxa, às vezes tem sido muito rápido, eu não tenho chegado a um orgasmo. Agora, por exemplo, tem quantas mulheres que elas não têm prazer, elas não falam. E elas não falam por quê? Porque isso pode ferir o ego do outro. Exato. Entendeu? Então, como é que o meu parceiro vai se sentir, né? Isso normalmente é muito mais em relacionamentos héteros, né? Como é que o meu parceiro vai se sentir se ele souber que há 3 anos eu não tenho um orgasmo? Sendo que ela continua ali fingindo, né? Simplesmente porque ela não conseguiu, ela não conseguiu, ou esse casal, na verdade, não é ela, né? Esse casal não conseguiu criar um relacionamento saudável, em que alguém pode dizer, olha, Não tá cara, legal. depois que eu tive meu parto ali, que teve o corte, eu comecei a sentir dor na relação, e isso tá me dificultando, XYZ, então essa mulher fica com a demanda dela, o homem fica com a demanda dele, e eles não crescem, eles não evoluem. Então eu sempre falo, independente do quão difícil vai ser esse diálogo, e hoje existindo recursos para estar com um profissional que consegue fazer com que esse diálogo seja saudável e positivo, não é? Independente do quão difícil seja esse diálogo, ele é necessário para quem quer estar numa relação saudável e duradoura. Não é? E eu sempre falo, ou para estar numa relação saudável e duradoura, ou para ter um novo formato de relacionamento. Né, se realmente chegarem à conclusão de que o que ele quer, o que ela quer, o que ele quer, eles não conseguem conciliar, então a partir dessa diferença, o que vocês vão fazer? Entendeu? Vocês vão seguir juntos? Vocês vão, como é que vai ser esse relacionamento? Tomar uma decisão mais assertiva para ambos, né? Exato. Porque a traição, ela acaba sendo uma decisão só de um lado, digamos assim, né? E a outra pessoa, ela acaba tendo que lidar com aquilo. Então, se existe essa conversa e os dois falam, cara, não tá mais legal, acho que cada um vai pro seu lado e tá tudo certo. Mas é essas conversas saudáveis que daí entra o papo de você ter a terapia em dia, ou se autoconhecer, ou se permitir a ter uma comunicação assim, tranquila, sem achar que você vai ferir o ego, ou sem ter medo de falar, por medo de ser agredida, às vezes, não sei. A gente nunca sabe o que as pessoas passam em casa, e isso né? é muito difícil, né? Essas conversas, eu entendo quão difícil elas são, até porque eu também já passei por isso dentro de um relacionamento.
Não é porque você também cresceu sem ter educação em sexualidade. Eu também já era adulta quando eu ainda não sabia me dar prazer. Eu também já era adulta com todos os meus mitos, tabus e preconceitos e achando que eu que tinha que fazer tudo, Sim. entendeu? Eu que tinha que buscar, eu que tinha que inovar, eu que tinha que... Porque isso faz parte do ser mulher, não é? E na verdade, não. Então, até para desconstruir essa masculinidade, né, novamente, é assim... Os dois precisam trazer essa novidade, porque se tá chato pro cara, pode também tá chato pro outro lado, né? Então, por que é a mulher que tem que buscar a inovação? E eu percebo isso, porque 70% da frequência dentro da sussurra é feminina, né? Quando eu faço palestra para mulher, lota. Palestra para homens dá muito menos, né? Eles aderem muito menos, porque, meu Deus, aí lá vou eu, aí eu encontro o conhecido. Eu vou mostrar que eu não sei. Entendeu? Exato. Então, mas a dinâmica é muito engraçada, porque eu adoro fazer atendimento para homem e eu adoro fazer palestra para homem, porque eu acho eles muito... Eles são muito diretos, eles não ficam medindo muitas palavras, então eu gosto muito disso, né? E às vezes eu já vi várias cenas assim, de chegar e aí tem um amigo lá, pô, cara, tu tá aqui também, tipo... Então fica aquela coisa, né? Tem alguns que ficam meio ruborizados, assim, então um brinca com o outro e aí daqui a pouco já tá tirando sarro do outro, porque é bem coisa de homem isso, né? Tipo, porra, cara, achei que só era só eu que não sabia, tipo, sendo meio irônico, assim. Então eu gosto muito dessa dinâmica, só que são poucos os que permitem, né? que se permitem. E às vezes até na própria sussurra tem homem que entra e a pergunta deles é, e entra homem aqui, não é? E as meninas e eu também, a gente sempre brinca, eu digo só os melhores. Os melhores estão aqui, né? Sempre vai ter aquele que tem o ego medo. dele, pronto. Sim, porque assim... Não, olha, essa tua mulher te trouxe, cara, tu deve ser muito bom, porque olha, as mulheres só trazem os bons pra cá, né? Então, assim, a gente já traz essa brincadeira até pra dar uma quebrada de gelo mesmo, porque a gente também sabe o quão difícil é pra eles, né? Adentrarem num espaço que, teoricamente, eles não sabem muito bem como que é, né? E como que eles vão se sentir e ter que se comunicar com mulheres, não é? Porque a sussurra é 100% equipe feminina. Como assim, elas não vão entender... Às vezes assim, como é que eu vou trazer o que eu quero, não Vergonha, né? Exato, então, eu vou lá para comprar um brinquedo para minha esposa, ou para querer mudar um pouco a dinâmica, mas é que, gente, isso é tão venda de pão na padaria para nós, é tão natural, tão tão normal, né? Não é que assim, é muito gostoso isso que a gente faz, e aquilo, né, não é o produto, é o que esse cara vai fazer com o todo. Não é? Porque ali também já entra educação em sexualidade. Olha, mas olha só, se vocês não conversaram, sabia que em pesquisa as mulheres têm mais prazer externo do que interno, não é? Então, assim, tem uma educação em sexualidade em cada atendimento. Então é isso, se a pessoa quiser melhorar, ela só não melhora se ela não quiser. Se ela quiser permanecer naquele pensamento de muito tempo atrás em que as relações não eram felizes, né? Porque quando a gente traz essas temáticas, o foco é como tornar seres humanos mais felizes, né? Porque a gente sabe o quanto que esse par humano estar bem interfere na qualidade da vivência com a família, interfere no ambiente de trabalho, interfere em tudo, interfere no dinheiro que a gente ganha, interfere em absolutamente tudo, na nossa capacidade de estudo, de evolução, né? Então falar sobre isso é maravilhoso. E assim, realmente você vê que cada pessoa que entra ali, ela vai sair com pelo menos 1% a mais de conhecimento, talvez, do que ela entrou. Então, tu já sabe que, cara, a chance dessa pessoa voltar e querer explorar outras coisas, né, é muito maior também. Já aproveitando que a gente tá falando da sussurra, nem falei com a Cláudia antes, mas rola um cupom pra quem tá acompanhando a gente nesse episódio. Claro, a gente pode fazer um cupom. É sempre assim, né? Eu já vim no primeiro, eu vim desprevenida no segundo. Não sei por que eu vim desprevenida no segundo. Já sabe, meu Deus do céu, figurinha repetida, não aprendeu ainda. A gente, inclusive, tá com um site. A gente tá com um site novo, que não tem tudo que tem na loja, porque é impossível. A gente deve ter hoje mais de 1000 modelos de massageadores. A gente tem muita coisa na loja, né? E eu não sou nem um pouco humilde em falar, mas a sussurra, pra mim, eu conheço outras lojas aqui no Brasil, lojas grandes e tal, não vejo o que a sussurra tem nessas outras lojas, nos grandes centros, assim, a sussurra lá foi uma loja bem elaborada, bem pensada para prazer sexual, né? Então eu acho uma loja incrível. A gente tá com um novo site que tem produtos um pouco mais reduzidos, mas ótimos produtos lá, e a gente pode colocar um cupom com o nome do podcast, talvez. Perfeito, cupom Pato da Leste, então.
Então, Pronto, já tem 20% de desconto. olha, incrível. Vai estar subindo o QR Code aqui e também vamos deixar o link aí pro Ótimo, pessoal acompanhar, ótimo. tá bom? E pra quem é de Joinville, Cláudia, aonde que fica a Sussurra pra eles conhecerem? A Sussurra fica na Alto Bem. No Uhum. final da Alto Bem, quase chegando na Marquês de Olinda, uma loja preta bem grande, assim, uma fachada preta linda. E pode É lá. homem, pode mulher, pode os dois. Todo mundo, todos são bem atendidos. Adoro. Pra gente encerrar, então, Cláudia, tem 2 perguntas que eu gostaria de fazer. Tem uma aqui que fala muito sobre a potência. Deixa eu ver que eu tinha aqui, ó. Existe diferença entre o desejo sexual e a potência sexual. Isso a gente sabe que existe, de certa forma, uma diferença entre os dois. Como que a gente consegue ajudar os homens a entender isso? Porque eles atrelam muito os desejos sexuais deles à potência sexual que eles vão ter no final. Mas eu não sei se eu consigo te acompanhar nesse teu raciocínio de potência sexual, sabe? Eu vejo que funciona assim. O desejo sexual hoje para homem tem mudado, tá? Uhum. Tem ficado bem diferente, inclusive. Porque Em que sentido tu aquele diz? macho de antigamente que tá Assistir a pronto para pornografia. todas, Uhum. entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia tem sido um aprendizado, inclusive para as mulheres, isso é uma crítica para as mulheres mesmo, que elas sempre acham que o cara tem que estar sempre pronto. E eu digo, gente, não é assim. Hoje tem muitos homens que eles entram muito mais numa questão de sensualidade, eles querem conhecer. Até esses dias eu estava conversando com um amigo meu sobre demissexual. Uhum. Não é que são homens que eles não conseguem de pronto ter essa potência, que talvez esteja se referindo, Talvez sim. Uhum. porque eles precisam ter um mínimo de intimidade. Gente, eu acho isso afrodisíaco. Uhum. E para outras mulheres é assim, porra, tipo, não vai me comer? Então, eu acho que a gente não tá nessa posição, a gente tá numa posição de ter uma evolução enquanto seres humanos, de qualquer forma que surja essa configuração. Uhum. Mas eu acho lindo quando a gente tem uma intimidade que realmente tem intimidade. Porque é muito fácil a gente criticar o soca-soca, sendo que muitas Sim. vezes o cara chega e me diz, Cláudia, mas ou a gente já chega pronto pra fazer acontecer, ou a menina também tá falando que a gente tá enrolando. Porra, vai demorar pra me difícil, né? comer? Tipo assim, ai, tá chato, sabe? Tipo, tá muito chato. Parece que tá difícil a gente encontrar esse equilíbrio. Então, quando você fala sobre desejo sexual e potência, porque eu tenho muito cuidado com essa questão de potência, pra gente não cair de novo naquela masculinidade tóxica, sabe? Que o cara tem que chegar sempre ao auge. Era impotência o nome da disfunção antes. Não é? Porque assim, o que é um homem potente? Pra mim, um homem potente não é um homem que consegue deixar o pênis ereto. Uhum. Sabe, a potência de um homem vai muito além de um pênis ereto. Se a gente estiver falando, mesmo a gente falando sobre sexo e sobre sexualidade, vai muito além. Então, assim, um pênis ereto seria a cereja do bolo, mas a potência está muito antes em tudo que esse homem, na sua integridade, consegue proporcionar de diálogo, de toque, de sensação. Gente, me arrepia isso, porque é muito transcendente isso, não é? E o desejo é muito individualizado mesmo, né? Porque não é mais aquilo que tô pronto, não é a máquina, né? Pá, aperta o botão e me deu desejo. Basta ter um corpo bonito que o meu corpo reage. Às vezes não. Perfeito, perfeito. Desconstruiu a minha pergunta e foi perfeito. Isso aí, ótimo. É ótimo, isso daí mesmo. E o que é ser um homem bem resolvido sexualmente pra você, na tua visão? Eu acho que é esse homem que sabe dialogar, que sabe escutar, que não é esbaforido, sabe que não tem pressa, que sabe que vai se deliciando com cada momento, seja da conquista, seja no ato sexual. Um homem que tá aberto para ter escuta, sabe? Um homem que tá aberto para escutar o que uma mulher gosta, né? De estimular essa mulher também, se ela não se conhece, porque muitos homens estão nessa configuração, né? Em que a parceira já estão aí, às vezes, num relacionamento, casada há muito tempo, nunca dialogaram sobre isso. Então, assim, como que eu posso buscar recursos para trazer isso para que a minha parceira também evolua, né, nessa questão, ou para que o meu parceiro evolua nessa questão, não é? Porque mesmo a gente pensando num relacionamento entre dois homens, tem muito dessa desconstrução também. Porque, por exemplo, entre dois homens eu sempre escuto assim, Cláudia, a gente nem precisa dessas coisas porque a gente é tão rápido.
Eu digo, cara, pode ser rápido, mas numa relação de 5, 10 anos, o sempre rápido vai ficar chato também. Então, como que eu posso me permitir? Né? Então, pra mim, esse cara bom, esse homem bom de cama, não é? Esse homem desconstruído, ele passa por isso. É um homem que sabe dialogar com tudo que a gente vê hoje como possibilidade de evolução. Em todas as áreas da nossa vida. Um homem que escuta, um homem que... Se permite, né? Nossa, que sabe que preliminar não é oral, né? Que sabe que preliminar é aquela mensagenzinha que manda de tarde. É deixar a espumantezinha lá na geladeira. É passar no mercado, comprar uns frios pra montar uma tábua de frios pra convidar a mulher pra uma conversinha ali antes de ir pra cama. É ser intencional em algumas coisas, né? Saber priorizar esses bons momentos, né? É tão bacana, né? Ai, gente, dá até vontade de transar depois que sai do podcast. E assim a gente encerra o nosso podcast de hoje. Com esse super recado no final. Cláudia, obrigada, tá? Eu que agradeço. Mais uma vez, é sempre uma delícia falar com você. Tem, assim, um mar de conhecimento absurdo que agrega cada vez mais pra gente. A gente recebeu muito feedback. O pessoal que acompanha a gente no Instagram, assim, tem muitas mulheres aí. Quem comentou lá no Insta já sabe que é a Cláudia, já veio aqui na escola, não sei o quê, foi de carteirinha já. Porque eu acho que as mulheres, elas estão nesse movimento de quebrar algumas barreiras, de falar, de se libertar sobre falar sobre a sua sexualidade. Só que muitas acabam olhando, assim, pra ti e falam assim, cara, eu queria tanto falar de uma forma tão aberta como a Cláudia fala e inspira elas de alguma forma, assim. E hoje a gente trazer esse papo sobre os homens... É também nós, mulheres, olhar para os nossos companheiros ou para os homens da nossa vida, né? Olhar não só com esse olhar de tipo... Porque a gente quer desconstruir o machismo, mas acaba que nós mesmos olhamos os homens com esse machismo enrustido também, né? E às vezes as próprias mulheres são muito machistas, né? E é interessante nessa desconstrução porque ainda recai muito sobre nós, mulheres, a educação dos homens, né? Eu tenho um homem na minha casa, eu tenho um filho de 21 anos. Então, qual é a minha responsabilidade frente a isso? E é impressionante, porque eu já peguei alguns pensamentos do meu filho que eu digo, não é possível que o meu filho pense assim. Não é possível que desde os 6 anos esta criatura está só comigo e ele tem esse pensamento. Então, o que eu quero trazer com isso? O pensamento da sociedade é muito forte. Então, a gente desconstruir esse machismo dentro da nossa casa é uma tarefa nada fácil. É diária, todo dia, é pontuando. Então, depende muito de nós, mulheres. Sim. Talvez muito mais mulheres vão acessar esse nosso bate-papo do que os homens, não é? Aí as mulheres também de uma forma muito... Amor, olha só isso daqui que legal, olha que interessante isso daqui. Assista para que a gente possa conversar sobre, não é? Porque o que a gente quer aqui, eu tenho certeza que também é o teu objetivo, é que a gente seja uma porta de entrada para essas conversas serem menos difíceis e para que ao final de tudo isso a gente possa dizer... Cara, eu consegui aprender alguma coisa. Porque nem tudo aqui foi só fofoca. Exatamente. A maioria não foi, na verdade. E até a fofoca acaba sendo muito... educativa. Totalmente. Porque consegue se identificar, consegue gerar essa conexão. Então, quero vocês comentando muito nesse episódio também. Vai seguir lá a Sussurra, vai seguir a Cláudia também. Segue a gente no Instagram, que eu acabo nem fazendo, faço merchan de todo mundo e não faço nosso. Segue a gente no Insta, @patodaleste, também se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo, porque talvez as figurinhas que tiveram hoje, tanto a Cláudia quanto a Laura, os 2 EP vão subir no mesmo dia, Fê? Não vai. Então, tá. Vocês vão ver aí episódios que eu vou estar com a mesma roupa. Foi gravado no mesmo dia mesmo. Foram convidadas diferentes, que é mãe e filha. Conteúdos totalmente diferentes. Mas que cada um tem a sua bagagem, a sua mensagem pra ser tratada. Cláudia, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Até o próximo episódio, então. Obrigada, produção. Beijo! Ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Dentre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá
faz sua própria canção. Pra toda leste, cavando fashion, cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Tá na mão, a gente bate. Tá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar.